momento a senhora se deu conta de que apoiou, né, a pessoa errada e que estava compondo esse governo, liderando esse governo, enfim? Foi antes mesmo de eu sair da liderança do governo, né? E algumas pessoas podem, com toda razão, me perguntar, tá, por que não saiu antes, então? E eu não saí antes porque eu tinha um abacaxi na minha mão, que era a reforma da Previdência. Eu tinha me comprometido na campanha, me comprometido com o país, me comprometido com o Congresso, que lideraria a reforma da Previdência. Agora, da porta para fora, parecia que tudo estava muito bem, obrigada, né? Entre mim e o presidente. Mas, da porta para dentro, como se diz lá no interiorzão do Paraná, o pau comia. Né? As nossas brigas eram muito profundas, em especial por conta dos filhos. O presidente forçava muito, tentava me forçar muito a defender os filhos, em especial na época que estourou o escândalo do Flávio. E eu ia a público sempre em rede nacional, porque eu saía do palácio, estava a imprensa toda aguardando. Eu acabei sendo, durante a Previdência, ali uma porta-voz, né, do governo, porque cada vez que o ogro abria a boca, o tiro saía pela culatra em relação à Previdência. A gente acabava perdendo, né, o valor de economia. Então, se combinou que ele fechava a boca e eu falava. E quando as pessoas perguntavam sobre o Flávio, eu dizia, eu sou a favor da investigação porque não é nada melhor para alguém que se diz inocente do que uma investigação rápida. Então, que se investigue o mais rápido possível. E aquilo foi tensionando muito a relação. Depois do primeiro turno da eleição, eu já comecei a ver algumas coisas estranhas, mas eu me foquei muito na eleição em São Paulo. Né? Passou o primeiro turno e eu acabei no segundo turno me focando muito na eleição em São Paulo. Vim para Brasília já na transição, para acompanhar o processo de transição ali do governo, havia a formação dos ministérios e eu estava muito preocupada com aquilo, porque qualquer um de nós, e eu sabia que o Bolsonaro era muito limitado intelectualmente e de preparo humano, mas, na minha avaliação, era um limitado honesto. Então, hoje até eu dei uma declaração para o New York Times e a repórter Hill. Eu falei, eu sabia que ele era uma topeira, mas achei que era uma topeira honesta. Achei que era uma topeira honesta. Uma topeira honesta, você pega um monte de gente preparada, coloca em posições estratégicas e você resolve. Então, o ser honesto, né, no número 1 milhão, por exemplo, é o número 1. O resto é tudo zero à direita. Se você tira o número 1, fica só zero. Então, quando eu descobri no meio do caminho, e isso já era ali para meados, um pouquinho antes do recesso do meio do ano, que aquela aula de honestidade era, na verdade, uma grande farsa, aí a única coisa que eu tinha para me agarrar, que era, poxa vida, nós temos uma figura honesta e com isso a gente consegue realmente fazer alguma mudança no Brasil, aquilo se desfacelou. A minha casinha, né, foi construída em cima de areia, e a areia ruiu. Então, aquelas discussões que eram discussões internas da porta para dentro, começaram a ser discussões mais públicas da porta para fora. E como nós tínhamos mais 2 reformas pela frente, eu acabei ficando mais 1 mês e meio, 2 meses, depois da reforma da Previdência, e quando o presidente, de um tom bastante ameaçador, até fisicamente ameaçador, essa é uma história muito engraçada, ele quis me obrigar a falar a favor do Flávio, aí a gente teve uma discussão muito pesada numa quinta-feira, eu chamei minha equipe, disse à minha equipe, eu vou sair do governo, não tem mais condição, eu estava na liderança ainda, e eu ia entregar minha carta de demissão na segunda, no sábado, ele me demitiu pela imprensa. Nossa, que grande diferença, né? Então, e acabou que a partir dali, o gabinete do ódio todo se organizou e começou a fazer um ataque ferrenho a mim. E esse negócio do gabinete do ódio é uma coisa engraçada, porque os ministros falavam no palácio, sabe? Eles diziam assim, esse maldito gabinete do ódio, e entrava por um ouvido e saía pelo outro, porque do jeito que eles falavam, para mim parecia que era um bando de moleque babaca que ficava na internet xingando os outros. Isso, como eu disse, é babaca, mas não é crime, né? Agora, uma organização criminosa financiada com dinheiro público, que foi o que eu investiguei depois e entreguei na CPI, isso é crime. E aí realmente se abriu essa grande guerra entre mim e o Palácio do Planalto. Eles tentaram de todas as formas, né? Primeiro me ameaçaram, me coagiram, botaram a Binha atrás de mim, virou um inferno na minha vida, né? Era muito legal, assim, porque eu chegava em casa, tinha grampo, né? Tinha grampo em casa, aí tinha gente me espionando, aí ameaçaram meus filhos de morte, como se eu fosse parar. O negócio foi pesado, o negócio foi muito pesado, né? Tanto que eu tive que esconder o meu filho mais novo, né? Eu já tinha feito isso em outro momento da política e tive que fazer de novo por conta das ameaças, né? Minha filha não usa meu sobrenome, né? Então, assim, ela é uma estudante de universidade que ninguém sabe que é minha filha, né? Então, o sobrenome dela é outro, porque as pressões foram muito intensas, né? As pessoas olham e pensam, isso aí é briguinha
besta de política. Não, a gente está lidando com uma quadrilha, capaz de fazer qualquer coisa. E eu não voltei atrás, eu fui em frente. E isso os deixou muito mais raivosos, né? Quando eles não tinham mais o que fazer, o que eles fizeram? Me chamaram de gorda. Gorda, porca, pepa. Porque aí, né, iam me acusar do quê? De corrupção não podiam me acusar. Viraram minha vida de cabeça para baixo, absolutamente nada. Não podiam me acusar de mentir, de enganar, de fazer nada. Não podiam me acusar de ser covarde, porque eu sempre fui corajosa até demais. Então, começaram a falar do meu corpo, a falar que realmente eu tinha engordado muito, estava passando por um estresse danado por conta do governo. E olha o nível, né, que nós chegamos. E depois disso, agora estoura todo o escândalo, né, envolvendo a vacina, e os números mostram o genocídio. Não tinha isso ainda. Eu saí do governo quando o governo estava no auge da popularidade, né? Tinha recém-aprovado a reforma da Previdência, que, obviamente, para quem tem uma ideologia mais alinhada à esquerda, não é uma pauta que a esquerda abraçou, mas é uma pauta que o centro-direita e o mundo liberal, o mundo dentro do Brasil, abraçou. Então, o governo estava com a popularidade aqui. E foi aqui, com essa popularidade, que eu rompi. Porque, de fato, fazer o errado, ver que está errado e continuar fazendo, não é um perfil que eu consiga adotar.